Todos os copos. É um prazer, já quase que todos os anos o Álvaro tem visitado aqui o Brasil. A filha dele, inclusive, esteve aqui morando um tempo. Eu tive o prazer de estar com ela e com o Álvaro sempre. O Álvaro de Castro é, o italiano diria, l'artigiano del vino. É um artesão do vinho. O Álvaro, ele é um self-made man, ele se fez por ele mesmo e ele construiu um brand em torno dos seus vinhos, uma marca. Álvaro, conta pra gente quais foram os grandes desafios que você teve nesse tempo todo, de pegar uma região que não é uma região das mais fancies, das mais charmosas de Portugal e tornar a sua região uma região cada vez mais conhecida, com vinhos absolutamente espetaculares e diferenciados. Porque a minha região tem precisamente isso que você disse. A minha região tem a diferença. Eu costumo dizer que Portugal é o país da diferença. E dentro de Portugal o Dão é mais diferente que as outras regiões. Mesmo dentro da mesma propriedade, os vinhos não são iguais de um sítio e do outro. Por isso, eu digo que atualmente eu não sigo as modas e o que eu pretendo fazer é o vinho característico de cada bloco, de cada pedaço. Ou seja, o vinho realmente com aquela frase francesa que a gente vai ter que usar, mas pronto, é o vinho de terroir, mais do que um vinho de conceito. O que é um vinho de conceito? O vinho de conceito é aquele vinho que nós pensamos e que elaboramos de uma determinada outra maneira. O vinho de terroir é um vinho que nós aceitamos o que vem da natureza. É isso que eu faço hoje. O Álvaro consegue, de novo, ser muito simples no que ele fala, mas eu posso dizer para vocês, ele é realmente um gênio, porque ele fez do vinho do Dão, eu repito, eu fui criado, eu já tenho um pouco de idade, vocês amantes de todos os copos, e eu lembro que o vinho do Dão no Brasil tinha uma imagem que não era a melhor imagem, porque vinham os vinhos não muito valorizados para cá. E depois que eu tive a oportunidade de visitar Portugal, visitar as propriedades, conhecer melhor o Álvaro, eu comecei a entender o que é o Dão. O Dão, para vocês terem uma ideia, tem que trocar de canal. Eu não tenho a menor dúvida de assegurar para vocês que os vinhos mais elegantes de Portugal estão exatamente no meio, Porque o brasileiro bebe muito vinho do Douro e mais ainda do Alentejo. E o Dão fica ali no meio. E o Álvaro consegue desenvolver projetos que não é nenhum, nem dois, nem três, são vários, sempre com vinhos exuberantes. O Álvaro é tão desafiador que ele conseguiu fazer um vinho branco, que é esse vinho aqui, que ele vai contar um pouquinho pra gente o que ele fez, que é o Primus. Eu posso assegurar para vocês, o Primus não é só dos melhores vinhos de Portugal, mas ele pode estar classificado entre os melhores vinhos do mundo. Então, Álvaro, eu pergunto para você, já fazer vinho no Dão, você já fez a diferença. Agora fazer vinhos no Dão, com essa personalidade, com essa profundidade e com esse charme, conta o que você fez para fazer esse Primus. Concretamente, eu não faço nada. Eu aceito aquilo, como eu disse, eu aceito aquilo que a natureza dá. E eu realmente tive a sorte de cair numa região em que também não me apercebi logo que era tão boa e era tão apetecível para mim e era tão desafiante. O facto de não ser fácil às vezes é bom. E neste caso eu acho que foi mesmo assim. Eu só mais tarde é que eu apercebi-me daquilo que eu quando encontrei lá e que fui para lá e que achava que era vinho. Eu estou a falar da garrafeira do meu pai. E eu, depois de conhecer os vinhos do mundo, é que eu apercebi a riqueza que eu tinha lá. E, portanto, eu não tive grande mérito nisso. O mérito que eu tive foi não seguir a moda. Se eu tive algum mérito, foi esse. Eu acreditar na minha região e não seguir a moda. E acreditar que aquilo... eu acho que o sentido é mesmo esse. Acho que eu fico muito chateado se os meus patrícios do Dão forem atrás das modas para mostrar que fazem vinhos australianos, ou vinhos disto, ou vinhos daquilo. Nós temos que seguir a nossa tradição. E a nossa tradição no bom sentido do termo. Não é o fazer a tradição velho, é fazer a tradição muito bem feita, e muito bom e muito natural. Como diriam os ingleses, back to the bases. Logo que a gente começou as nossas conversas no Todos os Copos, a gente falava do quê? Da diversidade. E o Álvaro consegue explorar o que a região tem de melhor, e aí sim, com uma paixão incrível,
utilizando as melhores técnicas e fazendo o que eu quase acho que é uma magia. Álvaro, um mágico, amigo, obrigado e que volte sempre ao Brasil. Obrigado.